todos. O pessoal do Pinhão já chegou, nós estávamos esperando só vocês acessarem ao ambiente. O pessoal do Pinhão está me ouvindo bem? Goiuerê respondeu, boa noite. Bom, eu sou o professor Clóvis, para quem ainda não me conhece, eu sou o coordenador do curso de artes, mas também estou lecionando essa disciplina de desenho e pintura para vocês nesse mês de março e abril. Vocês devem ter reparado que a disciplina de desenho e pintura, ela tem um caráter prático, né, onde vocês estão encontrando algumas referências de teoria sobre a pintura, com alguns exemplos de repertório, onde vocês estão podendo conhecer alguns artistas e a forma com que eles lidam com determinadas questões específicas da representação na pintura. Eu elenquei, dentro dessa disciplina, alguns tópicos importantes, e vocês já passaram por alguns tópicos, como a composição renascentista, onde vocês tiveram contato com uma forma de composição da imagem através de uma geometria, onde os artistas, principalmente no exemplo que eu dei para vocês, no exemplo de Leonardo da Vinci, onde ele junta os elementos, as figuras principais, e agrega elas dentro de uma composição triangular, uma composição triangular e piramidal, onde a gente consegue um grupo específico de figuras que juntas formam um desenho, ou seja, uma figura geométrica, uma pirâmide dentro do espaço. Desculpem, vou fazer uma pausa, que está chegando aqui mensagem dizendo que Nova Tebas está sem som. Bom, vamos continuar e vocês vão tentando se colocar, e aí quem tiver dúvidas pode fazer perguntas e eu retomo o assunto, ok? Então, esse desenho que vocês identificam dentro da pintura renascentista, ele tem dois pontos. Né? Primeiro, o desenho marcado pela linha nas imagens. Então, vocês devem lembrar que essas imagens, por exemplo, na pintura Leda, que vocês analisaram, a gente encontra a figura do cisne, de Leda e das crianças, o qual é feita através da figura pintada, ou seja, da cor, juntamente com a linha. E essas três imagens, as crianças, a mulher e o cisne, juntas, elas formam um desenho imaginário, no qual a gente consegue identificar, então, a figuração de uma pirâmide, né, essa figura tridimensional do triângulo. Depois vocês entraram em contato com uma forma de representação da imagem, onde os artistas lidaram com o movimento. Ou seja, vocês tiveram a oportunidade de ver como que a linha e a área de cor são utilizadas pelos artistas para desenvolver uma forma de ilusão do movimento. Ou seja, através de planos e imagens duplicadas e linhas, o artista vai recorrendo a uma organização formal de elementos fundamentais das artes, como a linha, o ponto e os planos, e criando um ritmo. Esse ritmo ele vai ser chamado então de dinamismo e vai ser representado visualmente para que vocês possam ter uma sensação de movimento dentro da imagem. Não é um movimento como a gente reconhece
na visualidade das coisas que se movimentam no cotidiano ao nosso lado, porque a gente não tem um plano tridimensional, a gente tem um plano bidimensional e estático. Então, a impressão do movimento, ela é transferida para o papel, é transferida para a tela, através desses elementos gráficos, e traduzida de uma forma diferenciada. Vocês devem ter percebido que esses dois exemplos, eles nos levam, então, a uma forma diferenciada de construção da imagem, que fazem com que a gente veja, dentro da imagem observada, alguns aspectos que não estão exatamente no papel, mas são sugeridos pela visualidade. Ou seja, a gente completa boa parte dessas sugestões dadas pelo papel ou pela tela dentro da nossa mente, através da apreciação da obra, através da observação, da leitura dos códigos, então, do entendimento desses códigos, a gente consegue construir partes fundamentais de entendimento da obra, como a questão do movimento, ou então a presença de uma figura piramidal dentro da imagem. Nesses dois casos, a gente pode lembrar que as imagens elas estão sendo colocadas na pintura através de um processo de construção da figuração. O que seria a construção da figuração? Seria a junção de elementos formais específicos. Então, nós temos a linha, o ponto e os planos. A cor, esses elementos juntos, eles vão formar imagens. Imagens que muitas vezes nós chamamos de figuração e muitas vezes nós podemos dizer que eles estão lá simplesmente sendo trabalhados de uma forma abstrata, ou seja, a gente costuma usar o termo abstrato, muitas vezes para traduzir uma imagem da qual a gente não conhece um representante no mundo cotidiano. Então, a questão primeira de hoje, da nossa videoaula, seria justamente a representação. O que é uma representação? Vocês conseguem imaginar imediatamente uma definição, aí façam uma resposta dentro da cabeça de vocês nesse momento. Pensem o que vocês entendem por representação nesse primeiro nível. Como eu poderia compreender o que se representa dentro da imagem? Por exemplo, quando a gente fala de representação nas artes cênicas, nós logo imaginamos uma pessoa fingindo ser outra. Isso acontece nas novelas, isso acontece no cinema, isso acontece no teatro. Enfim, nós entendemos que existe um corpo de um ator que está diante de nós e está fingindo ser outra pessoa, que ele não é. Mas nós acreditamos, a partir do momento em que ele passa a representar, nós acreditamos que ele é esta pessoa por causa das convenções dadas. Então, a gente aceita essa convenção e começa a compreender o processo de representação. Na pintura ou no desenho, isso se dá da mesma forma. O que se modifica é o corpo, ou seja, a representação se dá pela organização de elementos. No caso do teatro, nós teríamos então o corpo do ator. Nas artes visuais, especificamente na pintura e no desenho, nós teríamos esses elementos, o ponto, a linha e os planos. Vamos começar com um exemplo bem simples, para que a gente possa entender o que seria a representação. Por exemplo, aqui vocês têm, eu estou mostrando para vocês um copinho de plástico. Esse copinho de plástico é o copo real, ou seja, é o copo que existe aqui enquanto objeto, e eu posso tocá-lo, posso manuseá-lo, posso mudar os pontos de vista,
para que vocês possam observá-lo. No momento em que eu decido transformar esse objeto real em representação, eu então começo a trabalhar em cima dos códigos. Eu vou trabalhar a partir das linhas. Por exemplo, se eu desenho o copo numa folha de papel, eu tenho, então, exatamente linhas que podem ser modificadas, mas essas linhas elas vão dar a impressão de agrupamento que me remetem ao objeto. Aqui, então, eu posso colocar um objeto exatamente numa posição. Se eu modifico a posição do papel, eu tenho também uma modificação na representação do objeto, ou seja, aqui o objeto está deitado, dessa forma o objeto está em pé. Enfim, apenas um exemplo bem simples e prático para que vocês entendam que quando a gente utiliza a linguagem do desenho ou da pintura, nós passamos do plano tridimensional para o plano bidimensional. E esses processos de tradução do plano bidimensional para o tridimensional, eles sofrem um processo de interpretação, ou seja, a gente passa a representar na tela ou no papel o objeto escolhido, o objeto observado. Esse objeto representado sobre a tela, a gente costuma chamar de figura. Né? Por exemplo, na pintura ao lado, na pintura que vocês estão vendo agora, essa pintura, não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa pintura em tamanho grande. Estão? Essa pintura, ela nos oferece duas possibilidades de entendimento da representação. Por exemplo, aqui o que vocês encontram? Uma grande tela pintada. Vocês estão vendo a imagem em tamanho pequeno? Vamos ver. Agora vocês veem a imagem em tamanho grande? Vocês estão vendo em tamanho pequeno? Ok. Parece que não podemos aumentar a imagem. Então vamos seguir. Depois vocês podem procurar essa imagem na internet para que vocês possam ver ela em tamanho maior. Mas acredito que a imagem que vocês veem agora pode ser suficiente para ter compreensão do que eu estou falando. Nessa pintura, a gente tem, então, uma tela ao fundo, e essa tela ela é feita de tinta a óleo, né? É uma mistura de cores sobre tecido, que é a tela, e em frente à pintura nós temos uma cadeira. Reparem que essa cadeira não é uma cadeira pintada, ela é uma cadeira agregada à tela. Ou seja, o artista dispôs a cadeira em frente da tela e cria uma ligação entre os dois elementos. Vocês podem perceber que a imagem que nós temos na tela da pintura não é uma imagem figurativa, ou seja, a gente não consegue imediatamente reconhecer alguma imagem do mundo cotidiano ou das coisas que nós podemos ver ao nosso lado nesse momento. Mas nós estamos vendo uma série de cores e pinceladas que se organizam. A única figura que nós podemos compreender como objeto são os próprios objetos reais, ou seja, a cadeira ou a tela pendurada sobre a parede. Reparem que essa cadeira ela possui uma pintura sobre ela. Observem que essa cadeira colocada sobre a tela possui 3 cores: branca,
marrom e amarela. Essas três cores, elas dialogam com as relações cromáticas que estão na superfície da tela. O azul, o branco, o ocre, o marrom e o vermelho. Vocês podem me responder, aí vocês podem responder mesmo no bate-papo, por que o artista colocaria uma cadeira verdadeira? Vocês acreditam que ele talvez tenha colocado essa cadeira por não conseguir representar a cadeira de forma pictórica? Ou vocês acreditam que essa cadeira foi colocada sobre a tela simplesmente porque há uma necessidade expressiva em que é necessária uma cadeira real? Mudaria alguma coisa na imagem? Mudaria algo na obra se ela não fosse uma cadeira real e se ela fosse simplesmente uma figura pintada sobre a tela, como eu fiz com esse copo aqui na folha de papel? O que vocês acham? Obviamente, a gente tem uma resposta imediata que o artista desejou uma cadeira de verdade, mas há uma razão para que ele não tenha colocado uma cadeira imaginária, ou seja, ele não tenha figurado essa cadeira na tela. Vocês podem observar que se a gente pensar que a cadeira foi tratada como objeto, se a gente entender que a cadeira foi tratada como um objeto real, todos os outros elementos da pintura também passam a ser imaginados como objetos verdadeiros como eles são. Por exemplo, a tinta não passa mais a representar uma figuração, ou uma paisagem interior, ou uma paisagem externa. Por mais que nós desejamos encontrar um sentido nessa imagem, por exemplo, é possível reconhecer nessa tela, é possível você reconhecer as linhas necessárias, o agrupamento de cores necessários para criar uma paisagem, seja ela exterior, do mundo exterior, ou seja ela de um interior, por exemplo, interior de uma casa. No entanto, a força imaginária que mais nos chama é dos elementos empregados sobre essa pintura, como a tinta. Observem que a maneira com que o pintor produziu as manchas foi correndo a pincelada em direção às costas da cadeira. Observem que nós temos ali uma pincelada muito forte que desce do tecido da tela, uma pincelada azulada que desce do tecido da tela em direção à parte branca da cadeira. Em seguida, uma outra faixa de cor, que também parece um pouco mais marrom, um pouco mais escura do que o branco, um ocre, ela vai descendo em direção à faixa marrom que está sobre a cadeira. Como se a tinta estivesse escorrendo de dentro do quadro, e então repousando sobre essa cadeira em frente à tela. Então nós temos um processo de passagem desse plano bidimensional, que é a superfície, passagem da tinta sobre esse elemento pictórico, sobre esse elemento tridimensional que sai da tela. Essa pintura é do artista norte-americano Robert Rauschenberg. E essa pintura chama-se O Peregrino. Aqui nós temos uma outra imagem da mesma pintura. Então, observem, é uma imagem um pouco mais afastada, mas observem que ela tem um dado específico agora. Ela não é mais só a tela pendurada sobre a parede, mas ela é uma cadeira em frente à tela com um tablado. E essa cadeira está sobre esse tablado. O que faz com que a gente tenha a cadeira num nível um pouco mais elevado que o chão e, consequentemente, com uma área delimitada.
né? Vocês acreditam que o artista poderia modificar essa cadeira? Ou seja, ele poderia ter optado por colocar uma cadeira de outro formato? Por exemplo, vamos supor que ele tenha colocado não uma simples cadeira em frente da tela, mas que ele tenha escolhido uma cadeira de design, ou então uma cadeira do estilo rococó, do estilo barroco, com uma bela estofaria, com pedras incrustadas nos braços dessa cadeira, um veludo vermelho. O que nós teríamos com essa alteração da cadeira? Nós teríamos, então, um produto diferenciado, ou seja, a cadeira teria uma força expressiva tão exacerbada, tão grandiosa, que por si só ela já seria um objeto artístico. Ela não necessitaria de uma complementação, ela não necessitaria de um agregamento à obra, porque ela já estaria, de certa maneira, numa condição espetacular, ou seja, ela já seria interessante o suficiente para os nossos olhos. A escolha dessa cadeira, para Rauschenberg, me parece que ela é uma escolha compositiva, ou seja, ele escolhe uma simples cadeira porque ele deseja que esses aspectos da pintura, da cor, sejam agregados a ela com a mesma qualidade da superfície da tela. Ou seja, que tanto a cadeira quanto a pintura possam pertencer uma à outra. Uma pergunta para vocês. Observem o ambiente em que essa cadeira foi colocada. Vou mostrar agora para vocês. Essa imagem que vocês veem agora é de uma exposição. A exposição onde o Robert Rauschenberg coloca pinturas dessa série. Ou seja, são pinturas, telas, que contam com tinta, mas contam com um objeto agregado a ela. Observem que o espaço, como em todo museu, é um espaço grande, é um espaço amplo, e que o visitante, então, deve caminhar sobre este espaço, ele deve observar as imagens, e ao longo dessa caminhada, de observar cada estação, ou seja, cada pintura é uma estação, ele vai, então, agregando um conhecimento, vai solicitando dessas imagens informações, e ele passa a constituir um significado a partir do agrupamento dessas imagens, a partir da observação de cada um dos itens. Por que será que Rauschenberg dá o nome de peregrino a essa pintura? O que é um peregrino? Um peregrino é aquele que faz uma viagem, não? Uma viagem de um lugar a outro. Ou seja, o peregrino é aquele que está em busca de algo através da caminhada. É claro que o Rauschenberg, no momento em que ele dá o nome a essa pintura de peregrino, ele está se referindo, provavelmente, ao observador, ou seja, ao visitante do museu, ao visitante da galeria, ao visitante da sua exposição, que vai até a obra em busca de algo, em busca de um contato simbólico, em busca de um contato experimental com o objeto artístico, em busca de uma nova relação com a visualidade. E então, muitas vezes, dentro desses espaços, principalmente de grandes museus e grandes galerias, onde a gente toma muito tempo da nossa vida lá dentro para observar, ou seja, a gente gasta algumas horas dentro da galeria ou dentro do museu na observação de uma obra, é muito comum que dentro desses museus a gente encontre bancos.
Esses bancos, eles estão lá para um descanso rápido, onde a gente pode sentar, descansar as pernas da caminhada dentro da exposição e contemplar a imagem que está ao nosso redor, ou seja, contemplar as obras de uma maneira mais sossegada, dando um tempo para as ideias, para que a gente possa refletir sobre a quantidade de informações que nos é dada durante essa visita, durante essa peregrinação. A cadeira de Rauschenberg pode ser uma analogia a esses bancos de museus, onde os observadores usam para contemplação. Mas agora, pensem o seguinte, essa cadeira está ali e, de certa maneira, ela nos convida a sentar. Mas essa cadeira faz parte da obra de arte. E exatamente por um código formal, que é esse código da plataforma, nós sabemos que nós não podemos subir nessa plataforma branca e sentar nessa obra. Nós devemos observá-la. Não nos é permitido invadir a obra. No entanto, esse convite se faz. E quem, em algum momento, em contato com esse convite, não pode se imaginar sentado sobre essa cadeira? O que aconteceria conosco se nós, em algum momento, pudéssemos sentar nessa cadeira? O que aconteceria conosco? Nós poderíamos ver a pintura? Não, obviamente, nós não estaríamos mais vendo a pintura, porque nós daríamos costas à pintura. Ou seja, nós estaríamos olhando para quem? Nós estaríamos olhando para o visitante, e não mais para a pintura. Mas se nós pudéssemos sentar, ou se nós fizéssemos isso, essa ação de se sentar nessa cadeira de forma imaginária, nós estaríamos sendo agregados à obra. Ou seja, nós estaríamos sendo colados a essa imagem da mesma forma que a cadeira foi colada a essa imagem. Então, o processo de representação nessa pintura de Rauschenberg, ele proporciona que nós entendamos que é possível agregar elementos do cotidiano, ou seja, elementos do mundo à nossa volta dentro da arte, desde que esses elementos partilhem os mesmos códigos estéticos. Quando nós observamos essa imagem, nós observamos então uma tela, ao qual nós estamos habituados a ver, mas nós também nos defrontamos com a inserção de um objeto real sobre a tela, ou seja, a cadeira. E então, em seguida, nós podemos, por um ato imaginário, nos somar a essa composição. Nós podemos nos agregar sentados sobre essa tela, sobre essa cadeira, e ao mesmo tempo finalizar a figuração da tela. Então, existe uma sequência de apropriações dentro da pintura do Rauschenberg. Ele nos apresenta uma tela. Desculpem, eu vou fazer eu vou interromper aqui, porque me veio agora à mente que talvez vocês não conheçam uma palavra que é própria do mundo das artes, que é a palavra apropriação. O que seria a apropriação? A apropriação é quando um artista colhe do mundo cotidiano, ele colhe um objeto ou uma imagem, que pode ser uma fotografia, pode ser uma colher, pode ser uma peça de roupa, ou um objeto como a cadeira, e então ele insere esse objeto que está pronto, esse objeto que foi feito industrialmente, ele insere isso dentro da construção artística.
O ato de agregar esses objetos prontos é chamado na arte de apropriação. Quem trabalhou muito com isso foram os dadaístas, como vocês viram nas disciplinas de História da Arte. Os dadaístas produziram os ready-mades, que são objetos pegos do cotidiano, ou seja, apropriados do cotidiano e inseridos dentro da galeria, inseridos dentro das atmosferas artísticas ou dentro das construções artísticas com um conceito de antiestético, de construção, de questionamento da estética. No caso do Rauschenberg, que é um dos artistas que vem, quando ele era mais jovem, ele participou do movimento dadaísta. Então, ele vem desse princípio de construção Dada, e ele, então, constrói imagens com elementos apropriados. Nesse caso, a gente começa a ter, como nessa cadeira, a gente começa a entender que a pintura ela tem uma possibilidade de expansão para o mundo real. Ou seja, a representação na pintura, ela não se limita somente aos meios gráficos do papel, ou aos meios gráficos da tela, e aos meios, as possibilidades que a tinta, que a cor, a linha e os planos nos oferecem. Mas ela também se expande, ela sai da tela, vai para o objeto, como é o objeto dessa cadeira, se expande do objeto para a sala, ou seja, observem que a função desse tablado é justamente fazer com que a pintura continue, não só a tinta, ela continua sobre a cadeira e, logicamente, a cadeira sobre o tablado continua a pintura no chão, continua a pintura no espaço da galeria. Então, nós temos esse espaço artístico, espaço de contato, nos chamando para voltar para a obra. Como se fosse um labirinto do qual nós adentramos e começamos a trilhar caminhos que vai nos levar a nós mesmos. Ou seja, um ciclo de percurso infinito, em que não há um ponto de entrada e não há um ponto de saída. A ideia é uma ideia labiríntica. Então, as etapas de representação nesse tipo de obra, elas incluem os elementos tradicionais, os elementos formais, que são os planos. Como que eu poderia reconhecer os planos nessa pintura? Vocês imaginam como eu posso identificar os planos? Eu tenho um primeiro plano, que seria o plano bidimensional da tela. Em seguida, eu tenho o plano tridimensional, que é sugerido pela cadeira. Logo, eu tenho um outro plano, que é o plano da sala, do espaço, que é sugerido por esse espaço delimitado pelo tablado que suporta a cadeira. E logo, eu tenho um outro plano, e um plano imaginário, que é a possibilidade de adentrar na obra, a possibilidade imaginária de participar dela, sentindo e aceitando o convite mental de sentar sobre a obra e ser incorporado a ela. Nesse caso, nós continuamos tendo, como nas obras observadas por vocês, princípios estáticos de composição que nos levam a um dinamismo imaginário, ou seja, nos levam a uma dinâmica mental de compreensão da obra e de aceite dos códigos da representação. Nesse caso, o movimento que Rauschenberg nos oferece é um movimento intelectual que nos leva a compreender a pintura não somente como uma relação de cores, linhas e formas e planos, mas
nos leva a compreender a pintura como uma possibilidade de interação do observador. Ou seja, o observador passa a ser peça fundamental de finalização da pintura. Esses códigos que nós acompanhamos aqui na leitura dessa obra, eles também seguem os mesmos princípios de um código formal que vocês vêm encontrando nas disciplinas. Né? Por exemplo, a disciplina que vocês tiveram na semana passada, que vocês identificavam como o artista representa o movimento sobre a tela, também parte desse mesmo princípio, de que as imagens, elas são constituídas por linhas, são constituídas por cores, por planos dentro de uma superfície bidimensional, que é a tela. Mas o exercício mental que se faz para a compreensão, para a decodificação do movimento, que parte do espectador, da observação do espectador, para a decodificação dos códigos sobre a tela, também são empregados nessa obra de Rauschenberg, onde nós temos que identificar esses códigos de representação da obra para que nós possamos, então, adentrar nesse mundo de movimento entre obra estática, museu, galeria, onde o peregrino se movimenta, onde o observador é convidado a caminhar e a buscar uma relação com a obra. Então, nesse momento, há um movimento do observador. Eu vou abrir agora o espaço para que vocês me façam perguntas sobre essa pintura, ou que vocês me façam algumas outras perguntas que sejam pertinentes à disciplina. O que eu gostaria de deixar claro para vocês, enquanto vocês vão formulando as perguntas, é que hoje o convite da web aula foi apenas para nós conhecermos mais um procedimento de construção da pintura, que vão estar presentes nas nossas na nossa última semana. Tá? Então, essa web, ela acaba servindo para vocês como uma possibilidade de me acompanhar no exercício de leitura da obra, que é a obra de Rauschenberg, para um exemplo de uma aula futura que inicia na próxima semana. Para que a gente possa entender essas questões de agregar objetos à pintura. Uma pintura que é feita de apropriação de objetos e não somente de tinta. Uma boa pergunta. O pessoal de Goioré me pergunta se o conjunto da obra é abstrato ou figurativo. Nesse caso, a gente tem talvez as duas possibilidades, porque a gente tem uma pintura ao fundo que é abstrata, mas nós temos um objeto ali que nos indica uma representação, que é a cadeira. Não que a cadeira está representada, porque a cadeira não está representada. A cadeira está ali, ou seja, é a cadeira real. Onde existe o processo de figuração? Onde estaria, então, o processo de figuração se eu tenho objetos reais? O processo de figuração está na nossa cabeça, está na nossa mente, no momento em que eu construo dentro da minha cabeça a minha própria imagem sentada sobre essa cadeira. Então, a figuração se dá de forma mental, se dá de forma imaginária. Mas a pintura que vocês veem, sem esse exercício mental, ela é uma pintura realista, ou seja, ela apresenta o objeto real. E, de certa forma, com a sugestão da figuração. Mas não é propriamente uma pintura abstrata, porque é muito complicado nesse tipo de pintura a gente estabelecer um rótulo. Né? Ela não partilha de apenas uma possibilidade de construção. Ela partilha de várias possibilidades.
Ela mescla a possibilidade abstrata, mescla a possibilidade figurativa, junto com a exaltação do objeto real. Mais uma pergunta que vocês tenham? O pessoal de Pinhão está iniciando uma questão. Os outros polos também podem se manifestar. Lembrem-se que esse tipo de raciocínio será o raciocínio que nós vamos trabalhar na última semana. Então, seria bom que vocês fizessem as perguntas mais simples que possam passar pela cabeça de vocês. Elas podem ser boas perguntas. Muito bem. Qual é a diferença de justaposição e sobreposição? É uma diferença simples. A justaposição é quando eu tenho dois elementos justapostos, ou seja, um sobre o outro, sem interferência deles. Esse exemplo dessa pintura que vocês estão vendo na imagem, do Rauschenberg, ele é um procedimento de justaposição. Por que justaposição? Porque eu tenho a tela e em frente da tela eu tenho a cadeira. Ou seja, eu consigo diferenciar uma coisa da outra. Né? Eu consigo ver que existe a tela e justaposta à tela eu tenho a cadeira. Eu consigo ver os dois objetos de forma individual, mas eu entendo que eles pertencem a uma mesma composição. A sobreposição é quando eu tenho uma imagem em que eu sobreponho a outra e que muitas vezes elas se confundem. Como, por exemplo, eu sobreponho uma cor a outra. Né? Então, se eu observar numa pintura, às vezes eu encontro a cor verde e, de repente, eu vejo uma cor transparente por cima. Há uma transparência de um amarelo por cima. Isso pode ser pensado como uma sobreposição. Ou quando eu sobreponho alguma imagem sobre a outra e eu quero que essas imagens se confundam, ou seja, que elas se mesclem e criem uma terceira imagem. Não, a nossa web, o pessoal de Pinhão está perguntando se a web de hoje tem uma atividade. Não tem. Vocês estavam reclamando bastante que nós temos bastante atividades nas disciplinas, né? E eu falei para vocês que essa quantidade de atividades, elas são importantes pela carga prática da disciplina, então nós temos que ter uma grande atividade, e essa semana você já tem boas atividades para fazer, e a web está sendo utilizada para preparar vocês para os conceitos que vão entrar na próxima semana. Então, vocês não têm uma atividade para postar hoje até um pouco antes da meia-noite. Vocês podem ficar tranquilos. O pessoal de Prudentópolis está perguntando se o movimento pode ser dado em uma obra, uma pintura, com nuance de cores, diferenças de tamanho de objetos e não somente de linhas. Pode. Na verdade, o que cria a sensação de movimento é a organização desses elementos. Né? Como que você vai organizar as diferentes tonalidades de cor, ou as diferentes cores, os diferentes tamanhos dos objetos, porque no momento em que você define o tamanho dos objetos, vocês também definem o tamanho da linha. Ou seja, a linha e a construção do objeto pela linha, ou a construção do objeto pela cor, estão interligados. Não há como você criar a sensação de movimento sem
trabalhar com linhas e cores, porque na construção de imagens, você imediatamente vai estar usando linhas e cores. Um aluno está perguntando, tem uma técnica específica para representar a luz na tela? Como usar as cores para representar a luz? Não tem uma técnica específica para representar a luz. Existem várias maneiras de representar a luz. Por exemplo, na primeira semana, vocês viram a luz representada numa tela renascentista através do claro e do escuro, ou seja, das impressões de luz e sombra. A luz e sombra renascentista é entendida pelos contrastes de claro e escuro. Na segunda semana, você tiver um exemplo do Monet. O Monet que construiu algumas pinturas da Catedral de Rouen com diferentes possibilidades da luz, porque ele registra, então, a pintura em horários diferentes, e isso apresenta uma mudança nas cores, porque a luz se movimentou. Né? Isso se dá muito a partir da observação do pintor, a partir da observação e dos interesses estéticos que ele tem. Os impressionistas, eles estavam muito preocupados com os efeitos luminosos, né? Os efeitos da luz sobre o objeto. E esses efeitos da luz sobre o objeto, a partir de uma teoria óptica que vem de Newton, ou seja, a teoria da refração da luz, né? O raio de luz que adentra um prisma e então se fragmenta em diferentes cores. O Renascimento não trabalha em cima dessa teoria moderna de luz. Ele trabalha dentro de uma escala cromática, onde ele entende como escala cromática natural. E as questões de luz estão ligadas às questões de luz, apenas de claro e escuro. Então, você pode optar por qualquer um desses dois recursos. Paulo de Goiorê pergunta: a composição piramidal tem que ser composta por elementos diferentes ou pode ser composta por um único elemento? Não. A composição piramidal, ela se dá justamente pela composição, pelo agregamento de diferentes elementos, né? Ele se dá, em princípio, pela tela, ou seja, o formato da tela. O formato da tela geralmente é retangular, como essa folha, né? O artista conta com esse formato para criar uma forma piramidal. Ainda que ele conte nesse formato simplesmente com uma única figura, que é a pirâmide, ele precisa do formato da tela, aqui do formato retangular da tela, para se dar essa figura piramidal. Então, vamos pensar, se você quer construir a composição, se você quer construir uma pintura com uma composição piramidal, e você pretende construir isso apenas com um rosto, como vocês estão vendo aqui no meu caso, vocês estão vendo o meu rosto, vocês precisam agregar algum elemento a ele que ofereça essa forma triangular, como eu estou fazendo agora com a minha cabeça. Então, eu estou oferecendo um tipo de imagem de composição triangular. Mas a piramidal, ela se dá não somente pela triangular, mas pela possibilidade de projeção desse triângulo na perspectiva, ou seja, em forma de pirâmide e não de triângulo. Então, eu preciso de uma profundidade. E para haver uma profundidade, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter planos. Então, eu não consigo exatamente com um único elemento. Eu consigo criando planos dentro dessa figura. Eu posso
por exemplo, a Mona Lisa, ela se encontra dentro dessa composição triangular. É uma única pessoa representada na tela, mas ela está projetada de forma a insinuar, pela posição da perspectiva, uma composição piramidal. Perguntas? Não? Caso os polos não tenham mais perguntas, eu gostaria que cada polo mandasse uma mensagem dizendo não temos mais perguntas, para que, de repente, não haja uma pergunta atrasada. O pessoal de Pinhão está escrevendo, Pinhão não tem mais perguntas, Lapa também não, Nova Tebas também não, Prudentópolis, bom, Goiorê, ok, vocês não estão conseguindo entender a atividade prática dessa semana, o pessoal de Goiorê. Só um instantinho que eu vou abrir aqui para ficar mais fácil de responder a vocês. Ok. Vocês viram, então, nessa semana que nós estudamos, que vocês estão lidando com algumas influências de diferentes lugares para a pintura, certo? Então, nós temos a primeira influência, que é citada através da obra de Matisse, que é a influência da tapeçaria oriental, ou seja, através da tapeçaria, dos ornamentos das arquiteturas, toda a construção de ornamentação dessa cultura oriental. Há um outro texto que vocês tiveram, onde ele fala, que chama Pinturas Orientalistas, as Odaliscas de Henri Matisse. Esse texto, ele explica como que o Matisse emprega essas influências, ou seja, como que ele emprega esses aspectos ornamentais, de grafismos, encontrado dentro da cultura oriental. Vocês devem escolher, dentro desse texto, alguns temas. Por exemplo, vocês podem escolher a visualidade do Oriente, vocês podem escolher as próprias odaliscas, vocês podem escolher alguma passagem, como o texto cita, do Mil e Uma Noites, vocês podem escolher uma paisagem que venha do Oriente, ou alguma paisagem, por exemplo, de alguma cidade que Matisse visitou, como Marrocos. Ou seja, desse texto que fala sobre as pinturas orientalistas nas odaliscas de Henri Matisse, vocês vão tirar a inspiração da imagem que vocês querem construir. Tá? E então, vocês vão ler um outro texto, que é o conceito de cloisonnismo e a sua utilização por Henri Matisse. O que é o cloisonnismo? É simplesmente o emprego das técnicas de vitral. Né? O que são as técnicas de vitrais? Elas são
imagens compostas por linhas e cor. As linhas são compostas pela barra de ferro que une os diferentes vidros coloridos. Então, a linha é bastante importante na formação da imagem do vitral. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que vocês peguem esse tema, que é retirado do Oriente, um tema escolhido por vocês, coloquem ele na folha A3, ou seja, desenhem esse tema, e então comecem a pintar. Na hora de produzir a pintura, vocês devem lembrar que os princípios do vitral, que estão explicados nesse texto da Vera Pugliese, no conceito de colecionismo, vocês devem empregar a estrutura de construção desses vitrais, né, a partir do emprego de cores e linhas. Não é possível que vocês deixem espaços vazios na folha, ou seja, que vocês têm que usar tinta por todo o espaço. Se vocês precisam da cor branca, vocês devem usar tinta branca. Eu consegui explicar, porque eu não sei exatamente a dúvida que vocês têm sobre a atividade. Eu repeti o que está escrito ali na atividade, tentando detalhar um pouco mais. Se a minha explicação não foi clara, eu peço que vocês especifiquem o que vocês não estão entendendo na questão. O pessoal de Goiorê está digitando. Não podem fazer em tamanho A4. Tá? O pessoal de Goiorê pergunta se podem fazer a pintura no tamanho A4. Não pode. Os requisitos dessa pintura, ou seja, o que vocês precisam fazer nessa pintura, exige um tamanho maior. Vocês não vão conseguir atender aos requisitos do vitral, assim, das características de influência do vitral numa imagem, fazendo uma pintura A4. É preciso um tamanho maior. Então, tem que respeitar o tamanho A3. Vocês podem utilizar qualquer tipo de papel no tamanho A3. Inclusive, se vocês quiserem fazer uma pintura num papelão, num papelão, desde que ele tenha o tamanho de um A3, vocês podem fazer. Né? A gente não, eu pelo menos, não delimitei para vocês nenhum tipo de papel. O tipo de papel fica a critério de vocês. O que vocês devem pensar é que vocês vão estar utilizando tinta. Então, não pode ser um papel mole, porque senão vocês não conseguem aplicar tinta. Vocês precisam de um papel que tenha uma base com solidez suficiente para aguentar a tinta úmida. Ok? Vocês entenderam a questão? Entenderam o exercício? Ah, que bom. Então, alguém tem mais alguma pergunta ou nós podemos finalizar? Só me responda. Ok, pessoal de Goiorê, então, boa noite. Pessoal de Pinhal, boa noite. Nova Tebas, boa noite. Então, boa noite a todos. Espero que tenha sido útil a nossa web para vocês.
E qualquer dúvida que venha aparecer durante essas horas aí de retorno a casa, vocês podem me enviar pelo Moodle que eu respondo. Ok? Então, nos vemos na próxima disciplina ou nos próximos encontros no polo. Até mais.